Seja muito bem-vindo à primeira aula da semana Mentoria Venda Mais. Eu sou o Juliano e aqui comigo essa semana você vai ver o caminho para começar a vender qualquer produto físico através da internet em 30 dias. No tema do episódio de hoje você vai ver o jeito errado de começar e que pode estar te impedindo de avançar com seu projeto de vender no digital. Durante essa semana eu quero mostrar para você que mesmo começando do zero é possível vender qualquer produto físico através da internet em 30 dias. Eu sei que você deve imaginar que isso não seja possível, mas eu vou dizer que eu mesmo já consegui ver isso acontecer na minha própria vida em 2 momentos diferentes com 2 projetos diferentes. No primeiro momento, eu trabalhava com a distribuição de um produto importado de alto padrão e que tinha como modelo de negócios o atendimento presencial para a realização da apresentação e venda de produtos. Isso acontecia diretamente na casa das famílias. Com a interrupção das visitas presenciais por conta da pandemia, eu adaptei esse contexto físico para o digital. Eu criei o meu próprio ambiente na internet para poder divulgar, captar e atender as famílias dentro de uma estrutura digital totalmente controlada. Eu usei do recurso de um site e das transmissões ao vivo para poder conseguir chegar até o meu público. E dessa maneira eu consegui realizar os atendimentos por aproximadamente 2 anos. Era um trabalho árduo, bem difícil. Eu tinha que cuidar dos aspectos tecnológicos da transmissão, com as múltiplas câmeras, eu fazia a demonstração dos produtos, eu cozinhava um prato específico e ainda precisava conseguir realizar as vendas, tudo isso ao mesmo tempo. O meu segundo exemplo, ele é um pouquinho diferente. Esse talvez seja um exemplo mais simples, onde a gente pode sim encaixar de maneira mais fácil na vida do empreendedor tradicional que vende os seus produtos físicos, independente se ele é produtor ou somente revendedor. Mais recentemente, eu me desafiei a reativar um projeto antigo que eu tive lá atrás e que estava parado já há alguns anos, que é o de vender a minha marca própria de chapéus panamás e de feltro especial, que eu já possuo há mais de 15 anos. Visto que eu já tinha uma quantidade significativa de estoque, isso facilitaria, a minha atividade da venda inicialmente. Mesmo há pouco tempo da reativação desse projeto, eu já consegui realizar as minhas primeiras vendas. E eu tenho concentrado inicialmente a atenção na produção de conteúdo que alimenta as redes sociais, que é de onde vem a maior parte dos meus contatos. Para concluir esse projeto, falta ainda finalizar a montagem do site oficial, onde será concentrada a loja virtual para a gente poder trabalhar uma nova etapa de divulgação e assim eu conseguir alavancar as vendas no digital. E para começar a contar a procedência desse método que eu utilizo hoje, preciso relembrar uma pequena parte da minha história para que você possa entender como é que foi que eu cheguei até aqui. Nem sempre foi assim trabalhar no digital. Era algo que não passava na minha cabeça antigamente, pois eu trabalhava 100% com os produtos físicos na modalidade tradicional de negócio. Eu fazia as minhas vendas no varejo e eu achei que eu fosse continuar assim pelo resto da minha vida. Em 2008, eu comecei um comércio itinerante. Eu vendia os chapéus com a minha própria marca no período de férias na cidade de Campos do Jordão, lá em São Paulo. E essa atividade ela costumava durar aproximadamente 40 dias por ano. E durante esse evento era tudo muito intenso. Eu me preocupava tanto em vender e manter tudo funcionando que não sobrava muito tempo para poder coletar dados para uma possível venda online no futuro. Nesse período eu desenvolvia também um projeto pessoal, que era de me dedicar ao restante do ano de maneira integral ao trabalho social no voluntariado. Isso foi algo que durou de 2010 até 2017, mas isso é um tema que eu prometo contar em outro vídeo. O projeto da chapelaria, infelizmente, só durou até 2015. Nos próximos 2 anos eu acabei vivendo da pequena reserva que eu tinha e eu acreditava que logo o shopping retornaria às suas atividades e eu voltasse à chapelaria. E para não ficar parado, eu também realizava pequenos contratos de freelancer que apareciam e eu fazia a filmagem de eventos e congressos aqui na cidade. Em 2017, os meus recursos financeiros estavam chegando ao fim e eu precisava mesmo retornar às atividades empreendedoras de maneira mais definitiva. Foi nesse momento que eu oficializei o projeto de uma produtora de vídeos, pois durante o tempo em que eu me dediquei no trabalho voluntário, eu tinha aprendido muitas habilidades novas dentro do setor de comunicação. E nesse momento eu achei que seria o melhor caminho, ou mais óbvio, eu voltar a aprender dentro desse contexto. Eu acabei deixando de lado o estoque que eu tinha e o projeto da chapelaria, e eu comecei então a oferecer os meus serviços na produção de vídeos. E aos poucos, com o objetivo de crescer, eu fui estudando novos conceitos,
estudando novas técnicas para que eu pudesse aumentar os serviços que eu estava disponibilizando na criação e na produção de conteúdos digitais. Aos poucos, sem perceber, eu me tornava uma pequena agência de comunicação. Eu desenvolvia transmissão de eventos ao vivo, criação de sites, logotipo, lojas virtuais e a produção de vídeos e fotografia de produtos. Nessa época eu tinha o que eu chamo de equipe. Com poucos clientes, eu trabalhava todo o tempo e eu atendia demandas de criação, produção, atendimento e sobrava muito pouco tempo para eu fazer a prospecção de novos clientes. Um ano depois da agência, no final mais ou menos de 2018, eu fui convidado para assumir uma representação de produtos importados. E nessa época eu acabei conciliando as duas atividades. No início da pandemia, eu estava com poucos recursos financeiros, sem clientes da agência e com um pouco de dificuldade de atender os produtos importados. As pessoas já não queriam mais me atender, estavam recusando de me receber por conta da restrição do distanciamento e da saúde. Essa fase para mim foi muito difícil, né? Por muitas vezes eu pensei em desistir. E esse sentimento para mim era algo novo. Eu não estava satisfeito em me sentir assim, todo dia angustiado, inseguro. Para mim foi a gota d'água porque eu chamo do dia do chega. Nessa fase, o momento da virada, eu imagino que foi quando eu resolvi levar a atividade da representação para o digital. Eu tive a iniciativa de construir um site junto com o canal do YouTube, com o máximo possível de informação para poder concentrar os vídeos que eu produzia e que eu estava começando a fazer em casa mesmo, para divulgar a minha atividade, captar mais pessoas interessadas no meu atendimento. Eu encaminhava os atendimentos da semana, tentando sempre levar para um dia específico de atendimento. Assim eu conseguia otimizar a gestão dos equipamentos, que dava muito trabalho de montar toda a estrutura. Eu acabei então criando uma modalidade de atendimento online, algo para a época e para um modelo de negócio bem inovador. Eu tinha um site, as pessoas acessavam para se inscrever, podiam fazer o download de catálogos dos produtos, contava também com um banco de vídeos bem completo que eu tinha produzido e que serviam tanto para a divulgação quanto para o atendimento que eu realizava no pós-venda, e tudo isso me ajudava muito. Para materializar tudo isso, eu reunia o conhecimento da agência para poder criar o estúdio de transmissão na cozinha aqui de casa. Nesses eventos, eu costumava convidar as pessoas para assistirem à demonstração que eu realizava ao vivo, como se fosse indo até a casa delas. Eu cuidava da transmissão, do corte das câmeras, fazia a orientação inicial, cozinhava um prato padrão e ainda fazia as vendas, tudo ao mesmo tempo. Nesse modelo de negócio de venda de produtos de alto valor pela internet, eu usei como principal recurso o evento ao vivo, para eu poder aumentar o contato com o cliente que vinha muitas vezes frio e favorecer a chance de eu vender. E eu usava o YouTube como base do sistema de um atendimento pós-venda. Em 2022, eu comecei a dar aulas em um programa social aqui da minha cidade, que atende jovens em situações de risco financeiro. Para dar conta do cronograma, eu deixei de lado a venda da representação e comecei a trabalhar em um projeto que fosse substituto, para que eu pudesse conseguir manter a minha renda mensal recorrente. E considerando os recursos de estoque que eu já tinha, eu resolvi reativar a chapelaria. Ao organizar as etapas da criação, da estrutura de venda online, eu considerei todo o aprendizado que eu havia acumulado até então. Nesse momento, eu percebi que eu tinha um passo a passo de algo que facilmente poderia ser replicado e ajudar a qualquer empreendedor que, como eu, estava buscando começar a vender seus produtos físicos através da internet. Durante essas aulas presenciais que eu dava, eu tive a oportunidade de ajudar jovens também a criarem seus projetos para iniciar no empreendedorismo, só que com produtos de baixo custo, produzidos por eles mesmos. Durante a pandemia, eu aprendi muito a vender online os produtos de alto valor. E agora, recentemente, estava montando um projeto para vender os produtos físicos de custo intermediário. Quando eu me dei conta, eu me deparei com uma quantidade de informações relevantes tão grandes que, além de mim, podiam servir também para mais empreendedores. A experiência de dar aulas no programa junto aos jovens trouxe em mim algo novo, que era a vontade de ensinar. Eu sempre tive a mentalidade de compartilhar a informação. Isso eu sempre apliquei em todos os projetos que eu participei, desde lá o voluntariado. Também nos meus projetos profissionais, ou mesmo até na sala de aula. Sempre entreguei conteúdo, além do esperado, com o intuito de ajudar na formação de quem fosse. Agora eu venho levando esse conhecimento para a internet, para ajudar um número maior de pessoas. Quando eu olho para trás, durante a pandemia,
o Brasil e o mundo, acredito eu, né, que nos forçaram para ir para o digital. Eu sei que a gente avançou muitos anos de aprendizado nesse período, né, dos últimos anos, mas infelizmente não é a situação ainda de muitos empreendedores aqui no Brasil. Quando eu interajo com outros colegas que estão empreendendo sobre esses aspectos de vender no digital, eu me deparo com muitos erros que boa parte deles cometem achando que estão fazendo a coisa certa. E isso é algo muito doido. Um erro que eu vejo que é bem recorrente é o de criar as redes sociais e achar que isso já é o suficiente para começar a vender online. Não basta a gente apenas criar rede social para poder começar a vender. É preciso também estruturar a informação dentro de uma plataforma para poder hospedar a nossa loja online. A gente precisa também criar um conteúdo de qualidade que desperte o interesse por parte das pessoas que nos seguem, para que sim, a partir desse momento a gente começar, né, a criar a possibilidade da venda realmente acontecer. Um segundo erro que eu vejo acontecer muito é das pessoas acharem que precisam entender de internet para poder começar a vender online. Esse é um dos maiores mitos, achar que precisa entender de tudo na internet para poder começar a vender online. Montar uma loja para vender os produtos físicos pode ser algo muito simples de se fazer. A gente só precisa conhecer sempre o próximo passo que a gente precisa dar a partir do momento que a gente conclui a etapa anterior. É um processo. No fundo, se trata assim mais de uma questão técnica, muito parecida com outras situações que a gente passa no nosso dia a dia, que a gente supera facilmente com um pouquinho de prática e direcionamento. Um outro erro é de ficar querendo achar uma estratégia ideal para poder começar a vender na internet. Eu gosto muito de dizer que não existe lugar melhor para aprender do que o campo de batalha da vida real. Essa condição da busca pelo plano perfeito muitas vezes faz com que as pessoas não saiam do lugar. Eu sempre falo e incentivo isso quando eu tenho a oportunidade de falar a respeito de que a melhor situação é começar com o que a gente tem. Começar com o básico, dar o primeiro passo. Dessa maneira a gente vai errar, a gente vai ter a chance de consertar, tentar de novo. E nesse processo a gente tem que adquirir conhecimento para poder avançar sempre em frente. Vender online é quase que, de certa maneira, um desafio que todo empreendedor vai precisar aprender e implementar na sua rotina de trabalho se quiser sobreviver no futuro. Na aula 2, nós vamos falar um pouco sobre como começar. Fica atento ao seu e-mail para poder não perder essa aula, ela é muito importante. Dentro dessa jornada que a gente vai seguir durante essa semana. Nessa oportunidade a gente pode aprender, né, que apenas estar online no digital não é o suficiente para poder garantir que vamos conseguir vender nossos produtos físicos através da internet. Criar um conteúdo personalizado e um site, uma loja virtual é o próximo passo no empreendedorismo digital. Hoje a gente não tem profissionais o suficiente no mercado para poder atender todas as empresas que precisam se digitalizar. E sem falar que esse tipo de conhecimento e mão de obra pode ser muito alta. Hoje a gente viu que existe um método sim que te leva até começar a venda online dos seus produtos através da internet. Você viu também como que eu consegui chegar nesse método. A gente passou também sobre como que eu consigo aplicar essa metodologia, né, nos meus negócios, e a gente falou sobre os 3 principais erros que você pode estar cometendo e que precisam parar de acontecer para que você consiga começar a vender os seus produtos no digital. Antes a culpa não era sua, mas se agora continuar errando é. Mas eu sei que só isso não é o suficiente, né? Na quarta-feira a gente vai ter uma outra aula que eu preparei com bastante carinho e ela visa te ajudar a como fazer as coisas do jeito certo. Nela eu coloquei algumas dicas que definitivamente vão mudar a sua vida na internet. Eu quero aproveitar e te convidar também para a comunidade do Facebook. Queria que você colocasse lá todas as suas dúvidas, traz pra gente o que você mais gostou dessa aula, o que pode ter soado como novidade ou o que você tenha ouvido pela primeira vez. Esse tipo de comentário ele é muito importante, pois ele pode ajudar também outro colega que esteja passando pela mesma situação e esteja ali interagindo com as postagens. Eu prometo ler e responder todos os comentários. Eu quero muito agradecer a atenção e a confiança de você até aqui e eu te vejo na próxima aula.